Como conhecer a voz de Deus? Jesus disse: Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Deus me trouxe aqui para perguntar para você nesse dia: como conhecer a voz de Deus? A Bíblia nos diz em João, no capítulo 10, no versículo 14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E João capítulo 10 e no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Como conhecer a voz de Deus? Tendo intimidade com Ele. Você conhece a voz de quem você tem intimidade. Eu vou trazer uma ilustração aqui. Pare para pensar na voz dos seus familiares, na voz dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu cônjuge. Se um filho seu, se uma irmã sua, se uma irmã seu, se um irmão seu, se alguém próximo a você, ou se até mesmo um grande amigo seu, uma grande amiga sua, se a sua melhor amiga falar com você, ainda que esteja numa multidão, você vai reconhecer a voz da sua melhor amiga. Se a sua mãe ou seu pai chamar você pelo seu nome, você vai reconhecer a voz dele. E por que, Rafaela? Porque você tem intimidade com seu pai, você tem intimidade com a sua mãe, você reconhece a voz deles. E como reconhecer a voz de Jesus? Vim trazer para você 3 passos práticos para você reconhecer a voz de Deus. O primeiro passo é orando. É orando que você conhece a voz de Deus. E como é orar, Rafaela? Orar é você falar com Deus. A minha sugestão para você hoje é: tire 5 ou 10 minutos, se você ainda não tem o hábito de orar, e abra o seu coração para Deus. Fale com toda a sinceridade que há no seu coração. Você só precisa de sinceridade diante do Senhor. Fale como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Então, o primeiro passo é orando. O segundo passo é lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia aberta é a voz do próprio Deus, é a boca do próprio Deus. Leia a Bíblia para que você possa conhecer mais de Deus, conhecer mais do caráter de Deus. O primeiro passo é orando, o segundo passo é lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, e o terceiro passo é conversando, buscando se tornar mais próximo de Deus, falando com Deus em todo o tempo, não somente nos 5 minutos durante o dia ou 10 minutos ali do seu devocional, mas durante todo o tempo fale na mente com o Senhor, porque somente Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Somente Deus pode ouvir o que está na sua mente. Fale com Deus em todo o tempo, onde você estiver, trabalhando, cuidando dos seus filhos, falando com seus amigos, ainda assim esteja em pensamento falando com Deus, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. E a Bíblia nos diz que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor, Ele já a conhece. Então, os 3 passos práticos para que você possa conhecer a voz de Deus é orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e falando com Deus, se aproximando de Deus. E assim, lendo a Bíblia, conhecendo o caráter de Deus, orando, falando com Deus e buscando se tornar mais próximo de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus. E quando Deus falar com você, seja no trovão ou no sopro suave, você vai reconhecer a voz do bom pastor, a voz do Senhor Jesus, porque Ele disse: Eu sou o bom pastor. Ele também disse: As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu sou conhecido delas. Deus é majestoso, a voz dele é poderosa. Se você conhecer a voz do bom pastor de Jesus no secreto, você não vai se confundir com as outras vozes. Nesse dia, cale todas as outras vozes para ouvir o que o próprio Deus tem para dizer ao seu coração nesse dia. A Bíblia nos diz no Salmos 46 e no verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra pela situação que você está passando, o momento que você está vivendo. Deus, ele já está sendo exaltado. Como eu me aproximo de Jesus, Rafaela? Orando, lendo a Bíblia, falando com Jesus. Guarde essa palavra para o seu coração nesse dia, em nome de Jesus.